Olá, estudantes do quinto ano! Aqui é a professora Jéssica, sejam bem-vindos ao canal SEAD. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos descobrir qual é o conteúdo da nossa aula de hoje. Bom, nós temos aqui, pontuação, a mágica que dá sentido às frases. Eu aposto que tem gente aí que não sabe a importância dos pontos, né? Da pontuação, do ponto final, do ponto de exclamação, né? Em tempos de digitação, de legendas, né? Precisa, pessoal, a pontuação ela vai dar toda uma, como se diz, uma brilhantada aí no nosso texto, na nossa escrita. Então, hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais sobre a pontuação, tá certo? O desafio da nossa aula é: se a pontuação desaparecesse, como nossas frases ficariam? Iriam enriquecer suas histórias? Bom, pessoal, aqui a gente entende que a pontuação ela faz toda a diferença, né? Você lê um texto com pontuação e lê um texto sem pontuação, vai fazer diferença sim para você. O ponto final, vamos falar do ponto final. Ele é o super-herói que indica o fim de uma frase e nos dá um descanso. Indica, né, uma frase declarativa, afirmativa ou negativa. Exemplo, eu gosto de estudar, eu não gosto de matemática. Então, o ponto final, ele dá fim, né? Ele dá um fim ao período, a frase, a oração, tá? Nós temos também a vírgula. A vírgula é parecida com o ponto, mas o ponto final, como a gente mesmo falou, ele dá um fim. A vírgula é uma pausa, né? A fada que adora uma pausa para respirar e organizar as ideias. Indica uma pausa breve, separa elementos, separa vocativo, isola expressões explicativas ou retificadoras. Exemplo, eu gosto de maçã, vírgula, banana, vírgula, laranja e uva. Esse é um exemplo da enumeração, da listagem. Agora a outra frase, Maria, venha cá. Isso aqui é um vocativo. Maria, vírgula, né? Eu estou chamando a Maria. Ele é inteligente, ou melhor, muito inteligente. Isso aqui já é uma expressão explicativa. Ou melhor, ele não é só inteligente, ele é muito inteligente. Então, tá vendo que a vírgula ela tem várias funções, pessoal? Pois então, não esqueçam de pôr vírgula nos textos de vocês, que ela também é importante. Ponto final e a vírgula, para mim, professora Jéssica, são os mais importantes. Essenciais, na verdade, né? Nós temos agora o ponto de interrogação. Esse é o detetive curioso, que faz perguntas e adora descobrir coisas novas. Indica o fim de uma pergunta. Exemplo, qual o seu nome? Você gosta de sorvete? Pessoal, o ponto de interrogação, ele é assim, ele tem uma função muito única. É para pergunta, final de pergunta. Então, sem o ponto de interrogação, eu não tenho pergunta. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma função, essa função, ela é primordial. Então, se você está escrevendo uma mensagem de texto para alguém e escreve você gosta de sorvete, sem o ponto de interrogação, a pessoa não pode entender como pergunta. Então, precisa colocar o ponto de interrogação se você estiver questionando, indagando, perguntando, tá certo? Próximo ponto é o de exclamação. Esse é um ponto que eu gosto muito, né? O mágico surpreso que expressa alegria, espanto e outras emoções. Então, ele vai indicar emoção, surpresa, alegria, espanto. Que legal! Parabéns! Cuidado! Fique atento! Né? Que mais? Atenção! Tudo isso eu quero que você, né, chame a sua atenção. Eu quero que você olhe, preste atenção. Então, isso tudo tem que ter o quê? Um ponto de interrogação. Ou exclamação, desculpa. Próximo, nós temos então os dois pontos agora. Um mestre de cerimônias que anuncia uma lista ou citação importante. Olha que interessante os dois pontos, né? Introduzem uma fala, uma citação ou uma
enumeração ou explicação. Exemplo, ele disse: eu vou ao mercado, comprei arroz, feijão, carne e legumes. Então, os 2 pontos, ele demonstra o fim também, mas ele é um fim com continuidade. Então, eu sempre vou colocar os 2 pontos antes de uma fala, de uma citação, de uma enumeração ou uma explicação. Então, 2 pontos também ele tem um uso bem específico. Por último, nós temos o travessão. É o contador de histórias, que indica quando alguém está falando. Indica o início de uma fala ou um diálogo. Pode ser usado para destacar uma informação dentro de uma frase. Gente, o travessão também é muito específico. Ele sempre vai estar num texto narrativo, um texto em que eu conto uma história e os personagens falam no texto. Então, quando os personagens falam, que eu vou escrever a fala deles, eu coloco o travessão. Por isso que ele é o contador de histórias. Porque para eu contar uma história, para eu falar, escrever a fala dos personagens, eu tenho que ter o travessão. Ele é que vai me indicar o travessão. Ele que ele anda junto com quem? Com os 2 pontos. Não esqueça disso. Então, 2 pontos. Anuncia uma fala, uma citação, e aí tem o quê? O travessão. Então, olá, tudo bem? Tudo bem, você? Como vimos, é essencial para a escrita. A pontuação, como vimos, é essencial para a escrita. Aqui é um caso onde eu uso o travessão para destacar uma informação, né? É muito raro ele ser usado assim, mas aparece também. Bom, pessoal, com isso, o que a gente aprendeu? Nós exploramos os principais sinais de pontuação, ponto final, vírgula, 2 pontos, travessão, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Aprendemos que a pontuação é como um tempero mágico, ela dá sentido às frases com um toque de sabor na comida. Sem pontuação, as frases ficam confusas e sem graça, como uma salada sem tempero. Olha que analogia interessante, né? Então, a pontuação é o tempero ali da nossa escrita, da escrita da língua portuguesa. Então, ela é necessária, porque senão fica sem graça, fica sem sentido, fica incoerente, fica sem coesão. Então, é necessário, né? Colocar nem que for um salzinho, nem que for um ponto final, uma vírgula. Tá certo, gente? Muito obrigada pela aula de hoje. Não deixem de curtir os nossos vídeos, de se inscrever no nosso canal. Grande beijo e até a próxima!